das leis de Ohm. As leis de Ohm, continuação do estudo da corrente elétrica, né, do estudo da eletrodinâmica. Nela, nós vamos entender o que são os resistores elétricos e como calcular a resistência elétrica de um condutor. Vamos lá. Primeiro, entender o que é um resistor elétrico. Resistor é todo elemento de circuito cuja função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica, como vocês estão vendo aí. O fenômeno da transformação de energia elétrica em energia térmica é denominado efeito Joule, né? O efeito térmico, que nós estudamos na aula passada. Eu falei dele nas características da corrente elétrica. Os resistores, eles são esses pequenos aqui, ó. Resistores são esses dispositivos aqui elétricos. Nesse caso, aqui são os resistores. Deixa eu pegar uma canetinha laser aqui. No caso aqui, esses resistores, eles são utilizados em circuito elétrico. A finalidade deles é controlar a intensidade da corrente elétrica em determinado ponto do circuito. Já os que a gente utiliza para converter energia elétrica em térmica são que as resistências elétricas de chuveiro elétrico, secador de cabelo, tá certo? Ferro de passar roupa. Eu não tenho nenhum aqui. Que antes eu tinha estava queimado, mas joguei fora. Então, esquematicamente, nós representamos os resistores dessas duas formas aqui, certo? Ou com esse retângulozinho aqui, ou dessa forma serrilhada. Normalmente, essa forma serrilhada aqui ela é mais utilizada, tá bom? Para o circuito elétrico. Vamos então à lei de Ohm. A lei de Ohm, ela estabelece, né, a lei de dependência entre causa, que é a DDP, e o efeito, que é a intensidade da corrente elétrica para um resistor. Deixa eu simplificar. O Ohm, George Simon Ohm, está ali, ó, um pouquinho da história dele, físico alemão, é conhecido pelos trabalhos sobre corrente elétrica, exposto em sua teoria matemática dos circuitos elétricos, em que apresentou a noção de resistência elétrica e a lei que leva seu nome. O Ohm verificou experimentalmente que a razão entre a DDP e a corrente elétrica de um determinado resistor ela é constante. E aí ele chamou essa característica de resistência elétrica, representada aqui pela letra R. Tá certo? Esse R aqui. Então, de que forma a gente pode enunciar essa lei de Ohm? Mantida constante a temperatura de um resistor, um fio, isso é um fio só. A diferença de potencial elétrico, a qual ele está sendo submetida, é diretamente proporcional à corrente que o atravessa. É isso que diz essa lei de Ohm. Certo? Então, esses resistores que foram estudados por Ohm, eles apresentam uma característica comum. Eles são chamados de resistores ômicos. Por que resistores ômicos? Porque eles obedecem à lei de Ohm. Ou seja, a diferença de potencial elétrico é diretamente proporcional à corrente. E esse resistor ômico, ele vai apresentar uma resistência elétrica R constante. Ela não muda. Tá bom? Para um determinado intervalo de DDP e de corrente elétrica. Se essa resistência variar, então é um resistor não ômico. No gráfico aqui, ó, você pode observar que ele é um gráfico da DDP em função da corrente, ele tem aqui uma reta que indica justamente que essa resistência elétrica aqui é constante. Olha só, a razão U1 e 1 igual a razão U2 e 2 vai ser constante, que aqui é chamada de resistência R. Essa resistência elétrica é a oposição que esse fio, né, que esse condutor, apresenta ao movimento da corrente elétrica em sua estrutura cristalina. Tá certo? Que às vezes a gente confunde com a resistência física. Não. Aqui, ó, tá, é a resistência, a dificuldade que esse fio vai apresentar ao movimento dessas cargas. No caso, já que nós falamos aí de resistores, de resistência elétrica,
Então, de acordo com a lei de Joule ali, né, e o efeito Joule, conversão de energia elétrica em energia térmica, nós podemos calcular a potência elétrica dessa resistência pela seguinte expressão: potência igual a DDP, que multiplica a corrente, igual a resistência, que multiplica a corrente ao quadrado. Ou essa potência é igual ao quadrado sobre R. Vocês vão usar aqui a chave mais simples e também de acordo com a situação problema. Essa potência vai servir para a gente calcular o consumo de energia elétrica apresentado por um aparelho, por exemplo, um controlezinho aqui de videogame, aqui, qual o consumo de energia elétrica dele. Você pega aí a potência, multiplica pelo tempo que ele vai ficar ligado, e aí você vai saber qual o consumo de energia elétrica que ele apresenta. Vamos seguindo. No caso, a resistividade, aí é outra característica, aí, consequência também da lei de Ohm, alguns gostam de chamar como a segunda lei de Ohm, foi evidenciada experimentalmente por Ohm, né? Em suas experiências, ela mostra que a resistência elétrica de um resistor depende do material que ele é feito, né, que o constitui, e suas dimensões e de sua temperatura. Então, o valor dessa resistência elétrica, ele conseguiu obter experimentalmente, viu, pessoal? Não é só na conversa, não. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento desse fio. Ou seja, quanto maior o fio, maior a resistência elétrica. E ele é inversamente proporcional à área de seção transversal. Ou seja, quanto mais grosso for o fio, menor vai ser aí o valor de sua resistência elétrica. E esse ρ aqui, ó, ele é chamado de resistividade do material. Esse ρ aqui, ele determina justamente aí uma característica do material, quando ele é bom condutor de eletricidade ou não, né? Mas ele vai interferir diretamente no valor da resistência desse material. E quanto sua influência à temperatura, eu tenho aqui essas equações, ó. A variação da resistência, da resistividade e da resistência com a temperatura é obtida por essa forma. Pode lembrar lá do segundo ano, a da dilatação térmica. Resistividade igual a resistividade inicial, que multiplica 1 mais alfa, que multiplica a temperatura final menos a inicial. Tanto para a resistividade como para a resistência elétrica. Porque se eu aumentar muito a resistência elétrica desse condutor, ele vai se dilatar. No que ele se dilata, aumenta seu comprimento. Então, também vai ter uma alteração no valor dessa resistência elétrica. Continuando. Aplicações aqui, ó, do efeito Joule. O efeito Joule, embora seja um inconveniente nas máquinas térmicas e nas linhas de transmissão, por representar perda de energia elétrica, tem grande utilidade em aquecedores elétricos em geral, como ferro elétrico, chuveiro elétrico, fusível, lâmpada incandescente, né? Ferro de passar roupa, tal ali, como já dei aí o exemplo. É bem interessante o uso desse efeito Joule. E aqui, pessoal, eu trago alguns elementos de circuito elétrico. Vou ter aqui o reostato, fusível, depois a gente vai falar sobre o curto-circuito e, por último, os disjuntores. Então, os reostatos, eles são resistores cuja resistência elétrica pode variar. Onde é que você utiliza isso? Chuveiro elétrico, quando você muda a chave. Verão, inverno, né? Chave verão, o que você faz? Você aumenta o valor dessa resistência elétrica aqui, então você diminui a potência, aí o consumo de energia é menor. Você botar na chave inverno, então você diminui o comprimento desse fio, tá bom? Você aumenta assim o valor da potência elétrica e diminui da resistência elétrica. Tá feita aí a utilização desse reostato. No caso dos fusíveis, os fusíveis e os disjuntores, que vai vir depois, são equipamentos de segurança, né? Ele tem finalidade de assegurar a proteção aos circuitos elétricos, sendo constituídos essencialmente de
chumbos, de condutores de baixo ponto de fusão, como o chumbo e o estanho, desculpa aí, eu me atrapalhei, que ao serem atravessados por corrente elétrica de intensidade maior do que um determinado valor, eles vão se fundir. E aí, o que acontece? Queima só o fusível, né? O restante do equipamento ainda está assegurado. No caso dos fusíveis, eles são de diversos tipos, né? Eu tenho aqui o fusível de rosca, fusível plano, e aqui a representação esquemática desse fusível em um circuito elétrico. Tá? Só uma curiosidadezinha aqui, ó. Você sabe por quê? É comum ouvir-se falar em noticiários que esse ou aquele incêndio foi provocado por um curto-circuito. Considerando que o curto-circuito não causa danos ao aparelho em que ocorre, porque ele pode ser acusado de causador de incêndio. O que acontece? Quando ocorre um curto-circuito, ele vai dar um estalozinho, pá, libera ali uma centelha elétrica e térmica. Se isso pega em algum pedaço de papel, então vai começar a incendiar. O próprio canuíte, que você bota o fio lá nele para fazer a distribuição pela casa, ele pode pegar fogo também, tá certo? Agora eles estão acusando aqui, não pode mais acusar o curto-circuito aí. Ah, foi o curto-circuito? Não, pode ter sido alguém, devido ao curto-circuito, saiu pegando fogo na casa. Vamos seguir. Como ocorre então esse curto-circuito? Provoca-se um curto-circuito entre dois pontos de um circuito, quando esses pontos são ligados por um condutor de resistência elétrica desprezível. Tipo você pegar um clipe e botar lá na tomada. Puf, vai dar não faz isso não, né? Mas vai causar um curto-circuito, deixando todo o restante da casa sem energia elétrica. É assim que funciona o curto-circuito. Nesse caso aqui, ó, eu tenho esse resistor e eu tenho aqui um curto-circuito, é um fio de resistência desprezível que você vai utilizando. Tá aqui, ó, desviando a corrente desse resistor aqui. Esse resistor, então, vai ficar em curto, ele não recebe mais energia elétrica. Modernamente, os circuitos elétricos de residências, edifícios e indústrias têm, em vez de fusíveis, eles utilizam dispositivos que têm base no efeito magnético de corrente elétrica e são denominados disjuntores. É o que a gente usa nas nossas residências, né? No caso do disjuntor, ele está aqui, ó. É uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o valor limite do dispositivo. Então, cada disjuntor desse, você vai comprar específico, de acordo com o que você quer usar. Certo? Você vai lá e pedir de acordo com a corrente elétrica. Só que não diga corrente elétrica, não, que o pessoal não vai entender. Tem que dizer a amperagem, como ele fala de forma bem popular. Pronto. Acabou aqui. Deixa eu encerrar a gravação. Tá aqui, cadê?